Acho que dá para a gente começar. Eu coloquei aqui para gravar, já está gravando. Meninas, antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu queria fazer um apontamento sobre as redações de vocês. Eu falei para vocês que quem corrige a redação de vocês sou eu, porque a professora Vanessa ela é professora de literatura, então assim ela vai ajudar muita gente nessa parte literária, de livro, etc. Ela é especialista, mestre em literatura, mas quem é especialista em redações sou eu, e eu acho que eu já até falei para vocês que eu participo dessas bancas há algum tempo. E aí, então, ela dá as aulas e eu corrijo. Eu percebi que nas primeiras redações de vocês ainda estão muito travadas por conta do estilo Enem. Vocês estão acostumadas a fazer a redação estilo Enem, né? E por conta disso, vocês colocam os enunciados das redações de vocês começando primeiramente, segundamente, como se vocês estivessem fazendo isso, e vocês estão usando muitos dados, estatísticas, essas coisas assim. O que não é ruim, mas se a gente está pensando numa relação estilo ERJ, que tem um livro, e é um livro de literatura, se vocês quiserem trocar, e aí é uma sugestão, se vocês quiserem trocar aqueles montes de dados, né, por uma reflexão mais filosófica, mais literária, mais cultural, vocês vão ganhar mais ponto na UERJ. Então, por exemplo, eu peguei 2 redações hoje, se eu não me engano, eu peguei 2 redações hoje, que, se eu não me engano, foi da Dominique e da Maria Isabel, em que elas faziam uma análise literária, né? E aí, fazendo uma análise literária, comparando com a filosofia. E aí elas ficaram com notas altíssimas. Inclusive, eu já tinha pedido permissão para a Dominique para mandar para vocês a redação dela, para vocês darem uma olhada. E aí, agora eu vou pedir para a Maria Isabel também. Eu sei que a Maria Isabel também é tímida, mas como você ficou com a nota máxima, eu queria saber se eu posso mandar para as meninas verem a análise que você fez. Então, assim, as redações de vocês estão ótimas, vocês estão argumentando bem. Obrigada, minha flor, ela disse que pode. Vocês estão argumentando muito bem, só que vocês não podem se esquecer que agora a gente não está mais fazendo aquela coisa do Enem de prova o que você está falando, cadê a estatística, cadê a fonte, cadê, está usando quem, né? Agora é uma análise um pouco mais filosófica, um pouco mais literária, um pouco mais cultural. Então, vocês podem trocar os dados por citações filosóficas, do tipo, vou citar um qualquer, tá? Segundo Schopenhauer, segundo Paulo Freire, segundo Nietzsche, qualquer um que vocês queiram citar. E aí vocês podem fazer comparação. Uma outra coisa que a galera da UERJ, que corrige a UERJ, gosta muito, é quando vocês fazem comparação da realidade que está acontecendo aqui fora com a realidade do livro. Então, nessa segunda redação que eu pedi para vocês falarem da importância do livro, vocês poderiam fazer uma comparação de como que se dá essa leitura, né, esse hábito de leitura dentro do livro, e como que isso se dá aqui fora. E isso vocês fizeram bem, eu achei sensacional. Teve uma das redações, que, se eu não me engano, foi da Gabi Galberto, que ela citou que o fato do Spinoza ser um leitor e querer fazer um sebo é justamente pelo fato da avó dele o ter incentivado a leitura e ter transformado o detetive em um leitor, né? E aí ela faz uma comparação dizendo que aqui na nossa realidade brasileira isso não acontece, porque os pais não leem, então você não tem como ensinar um filho a ler se você também não lê. Então, assim, essas comparações entre a vida real e o livro são muito bem-vindas, da mesma forma que as reflexões literárias e filosóficas também. Então, vocês podem trocar os dados por isso, tá? A não ser que sejam dados, como eu vi nas redações de vocês, eu vi, se eu não me engano, na redação da Milena e da Bia Navegante, vocês fazendo uma comparação entre a quantidade de pessoas que leem, né? Vocês pegaram, acho que um site a pesquisa do Retrato Cultural, Retrato do Brasil, alguma coisa assim, e vocês disseram que 52% da população lê e que 48% não lê. E aí explicaram o porquê dessa não leitura. Esse tipo de comparação é bacana, e aí vocês usaram dado, então nesses casos pode. É só para vocês ficarem um pouco mais tranquilos. E eu percebi que no final da redação de vocês não estão conseguindo fechar, porque vocês estão começando, fizeram tanta redação do Enem, dizendo quem vai resolver como, de que forma, visando qual é a finalidade, vocês estão meio perdidas, né? Meias perdidas, não, meio perdidas. Olha a professora de português cometendo um erro gravíssimo. Então, nesse finalzinho, vocês podem dar a opinião de vocês, vocês podem retomar, né, tudo que vocês falaram com a opinião de vocês, ou vocês podem fechar com um breve comentário do que seria possível fazer, né? Se eu não me engano, foi a Luísa que ela colocou que
A Luísa Val, foi a Luval que botou que o ideal é que nós fizéssemos com que o público leitor brasileiro aumentasse. Para isso, a gente deveria de baixar o preço dos livros e incentivar crianças a lerem desde pequenas, né? Então, é uma boa forma de fechar, tá? Não precisa ser... a redação da UERJ não é aquela caixinha fechadinha, quadradinha, que você tem que escrever quem vai resolver, botar dado, primeiro, segundo, não. A redação da UERJ é muito mais livre, muito mais tranquila. Então, vocês podem usar o conhecimento de mundo de vocês, conhecimento literário, conhecimento filosófico, que isso tudo vai ser muito bem-vindo, e inclusive vai dar mais pontos para vocês, tá? Então, quando eu for mandar essa aula para vocês, que eu vou dar agora, daqui a pouco, eu vou enviar junto a redação da Dominique e da Maria Isabel para vocês darem uma bisoiada, tá? Para vocês verem como é que elas fizeram essa reflexão filosófica, tá? Meninas, hoje a nossa aula está dividida em 2 pedaços, né? A gente começa hoje com o enredo, só que, claro, só um minutinho que eu tô catando aqui a aula de vocês, que eu abri e ela fechou, não sei porquê, né? Vamos lá. A gente vai falar sobre o enredo, só que a professora Vanessa também fez uma aula sobre enredo. Só que a aula dela é uma aula aprofundada, é uma aula de enredo aprofundada, segundo a teoria literária, porque ela é especialista em teoria literária. Aí eu falei para ela, então eu começo, porque a minha aula de enredo ela é uma aula mais geralzona, né? Eu começo, explico a questão do enredo, como é que isso funciona, e na próxima aula você aprofunda o máximo que você puder, porque as meninas já terão visto a parte mais básica do enredo. Então, hoje eu começo com um enredo, mas aí o enredo do livro em si, e Vanessa, na próxima aula, ela vai aprofundar isso, tá? Estamos com um problema, que na verdade não é um problema. A professora Vanessa, semana que vem, faz uma cirurgia, e provavelmente na quarta-feira é o dia que ela vai sair do hospital. Se ela não conseguir dar essa aula, ela é teimosa, ela está dizendo que vai dar essa aula perfeitamente bem, eu estou dizendo que não vai, e eu sei que ela não vai, ela já me mandou a aula. Se por acaso, semana que vem, a professora Vanessa não conseguir dar essa aula, tem algum problema eu dar essa aula no lugar dela, meninas? Depois vocês me respondam aí no chat. Porque eu vou estudar a aula dela, vou dialogar com ela, tá? Inclusive, ela vai fazer essa recuperação dessa cirurgia aqui em casa. Tem algum problema? Não? Então tá bom. Então, 0 problemas. Que bom. Então, vamos lá, minhas flores. Uma Janela em Copacabana. Eu acho que vocês provavelmente já leram o livro, e então vocês já ou se estão até no finalzinho, eu não vou dar spoiler do final do livro, mas hoje a gente já começa a falar do livro em si. Vocês já devem ter percebido que eu me lembro que na primeira aula que eu falei para vocês que o romance policial no Brasil ele chega em 1960, 70, pouquinho, que o primeiro romance que a gente teve nesse nível que a gente chama de romance policial foi feito em 1841 com Edgar Allan Poe, mas que no Brasil ele começou a aparecer para a gente na década de 60, 80, se aprofundou maravilhosamente com o Rubem Fonseca, tá? Inclusive, eu acho que não dá para vocês verem, eu vou levantar aqui um pouquinho para vocês verem, essas duas minhas estantes aqui, esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui, as duas, são todos os livros que eu tenho de Rubem Fonseca, porque eu sou louca pelo Rubem Fonseca. Não gosto de romance policial, mas o Rubem Fonseca ele faz uma escrita policial tão maravilhosa que não tem como você não ler romance policial sendo Rubem Fonseca. Então, a gente costuma dizer que o nosso poeta maior no Brasil em romance policial é o Rubem Fonseca. E aí eu perguntei para uma das pessoas que trabalha comigo na UERJ por que Garcia Rosa e não Rubem Fonseca, e eles disseram que queriam fazer uma homenagem para o psicanalista porque ele faleceu ano passado. E aí eu respondi, pois mas o Rubem Fonseca também. Aí ele, mas então a gente coloca ele ano que vem. Eu falei, opa, já gostei dessa deixa. Porque se é por esse critério, Rubem Fonseca também faleceu ano passado, no meio da pandemia. Então, assim, a gente tem como cânone, quando a gente fala de violência policial, de romance policial, a nossa maior figura hoje é o Rubem Fonseca, que escreveu 31 livros sobre isso.
E, seguidamente, a gente vem ver o Garcia Rosa, que é um psicanalista de primeira, e a gente vai ter uma aula falando só sobre psicanálise, a psicanálise dentro do livro em relação a isso. E aí a gente sabe que o Edgar Allan Poe, quando ele fez isso, ele não esperava que isso virasse um boom no mundo inteiro, né? Mas já foi do Rubem Fonseca. Sim, já foi. O único problema é que, nesse do Seminarista, eles estavam querendo falar sobre a violência em si, não um romance policial. Então, por isso que eu acho que deveria de voltar agora mais como romance policial. Aí ele me falou que eles queriam fazer uma homenagem, né, para o Garcia Rosa, né? O Rubem Fonseca já tinha ido com o Seminarista, e se já tinha ido, por que não usar outro, né? Porque a UERJ ela tem muito essa questão de vamos formar um público leitor, e para isso a gente precisa apresentar contemporâneos. E eles já tinham, como a Maria Isabel mesma falou, apresentado para a gente o Rubem Fonseca. Então, por que não outra pessoa, né? E aí, o que acontece? Quando ele começou, lá em 1841, ele não sabia que isso ia se transformar em literatura universal, né? Porque tem temas que são de literatura universal, como violência, amor, morte, paixão, perda, luto. São coisas que acontecem em qualquer sociedade do mundo, então são assuntos que, quando vão para a literatura, se tornam universais, né? Por exemplo, se a gente for falar sobre casamento na Índia, o casamento na Índia, a cultura é completamente diferente do casamento brasileiro. Então, a gente não pode dizer que um livro de romance da cultura indiana que fale sobre casamento é universal, porque a forma deles de casamento não é igual em todos os lugares no planeta. Mas o amor, a morte, o luto, a violência é a mesma coisa em tudo quanto é lugar do planeta. Então, são assuntos que, quando entram para a literatura, se tornam universais. E aí, em 1841, quando ele faz esse primeiro romance, com cunho policial, né? Isso viraliza, né? Não tem outra palavra para falar, se espalha no mundo inteiro, e aí as pessoas começam a fazer, os cineastas começam a fazer filmes também relacionados ao romance policial. E aí, em 54, a gente tem um cineasta que faz um filme chamado A Janela Indiscreta, e esse filme dialoga diretamente com Uma Janela em Copacabana, e foi inspirado nesse filme, né, A Janela Indiscreta, que o Garcia Rosa fez Uma Janela em Copacabana. Tanto é que, se vocês colocarem na internet, no Google, filme Janela Indiscreta, a capa do filme é igualzinha à capa do livro Uma Janela em Copacabana, aquela janela com luzes amarelas, indicando mistério, né? Então, ele pega esse filme, né, essa produção cinematográfica de 54, que é americana, em cima disso ele se baseia para fazer o livro dele, só que, claro, que com histórias um pouco diferentes. E aí, quando o Edgar Allan Poe faz essa nova forma de narrar, e inclui o romance policial para a gente, ele inaugura, como literatura universal, embora não tivesse esse nome, aquilo que a gente chama de littérature noire, em francês, que significa literatura negra, e que eu já falei para vocês nas aulas anteriores que eu não gosto desse nome, porque isso, para mim, é um nome racista. Mas o que significa essa literatura negra, né, que eles falam, né, preta, que eles falam? É a literatura da violência, é a literatura da violência explícita, e de uma violência explícita e que é tida como normal. Como assim, Paty, é tida como normal? Se a gente abre o jornal hoje e vê mulher assassinada no seu apartamento, você vai ler e vai falar assim, mais uma. Mulher se suicida, mais uma na fila do pão. Não sei quem morre afogado, mais uma na fila do pão. A gente só se choca quando não é violência, né? Por exemplo, há um mês, o avião daquela atriz não, cantora, caiu, eu esqueci o nome dela, acho que é Marília, e aí o Brasil inteiro parou e ficou chocado, porque não era violência, foi um acidente. E como a gente está acostumado a ver violência o tempo inteiro, a gente tomou isso como algo natural. Como a gente vê fome o tempo inteiro, a gente tomou isso como natural. Como a gente vê pessoas morrendo de doenças que são causadas pelo descaso da saúde pública, a gente acha isso normal. A gente normaliza aquilo que não é para ser normalizado, como violência, como doenças que podem ser tratadas ao invés das pessoas virem a óbito, como fome, né? Mas como a gente não tem um avião caindo a cada 5 segundos, então o acidente ainda não é normalizado. A gente normaliza aquilo que é grotesco. Então, esses são os assuntos daquilo que a gente chama de literatura noir, que é a literatura negra, que é quando a gente dá status de normalidade a coisas que não deveriam ser normais.
E quando a gente dá status de normalidade a esse tipo de coisa, a gente está desumanizando humanos. Então, uma pessoa se suicidou, normal, desumanizamos, aquilo ali é só um objeto que se tacou da janela. Fulaninha morreu de bala perdida na comunidade X. É só mais uma de bala perdida. Desumanizamos aquela pessoa. Então, toda vez que a gente normaliza o grotesco, a gente desumaniza e aí a gente vira assunto daquilo que a gente chama de literatura no ar. Então, essa reescritura desse livro, né, A Janela Indiscreta, para o livro Uma Janela em Copacabana, nada mais é do que uma reprodução, é um diálogo, é uma intertextualidade com tudo aquilo que aconteceu no filme. Então, se vocês tiverem acesso, e provavelmente vocês têm, a Netflix, acho que é a Globoplay, a Amazon, em algum desses streamings aí, deve ter o Janela Indiscreta, eu só não sei em qual deles está. Procurem, vejam, que aí vocês vão falar, caramba, tem muita coisa parecida desse filme aqui no livro, só que com outro nome de personagem, com outra característica, e vocês vão perceber que há uma relação de intertextualidade daquele filme de 1954 com a obra de literatura brasileira de 2001, tá? Então, a gente tem, além dessa intertextualidade, dessa reescritura, a gente tem um jogo que a gente chama de intertextual, e esse jogo ele tem uma função, é fazer ficção a partir de ficção, é fazer livro em cima de livro, é fazer literatura em cima de cinema, ou cinema em cima de literatura, e sempre expressando aquilo que é grotesco como algo que pode vir a ser, ou é natural, embora não seja, porque a violência nunca é natural. E aí a gente percebe, dentro do livro e do filme, várias referências, né? Por quê? A primeira coisa que a gente assume quando a gente está lendo um livro como A Janela em Copacabana eu não sou um leitor, eu sou um detetive. Paty, como assim eu estou assumindo esse papel? No momento em que Spinoza começa a fazer essa produção e procurar quem assassinou o policial 1, o 2, o 3, quem é que está assassinando as amantes, por que as esposas não foram mortas, etc, 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 a gente fica se questionando quem é que pode ser o assassino, ou quem é que podem ser os assassinos. E aí a gente passa de leitor para detetive. A mesma coisa acontece quando a gente está vendo o filme. E aí, quando chega lá no final, caramba, como assim eu não tinha pensado em fulaninho? Né? E aí eu não vou entrar em detalhes do filme para não perder, não dar spoiler, né? E vocês terem mais prazer ao ver o filme. E aí, porque a obra, tanto a literária quanto a cinematográfica, expressa, né, e explora esse gênero de mistério, né, de ousadia, de tentar saber o que não pode ser sabido, a gente se torna detetive porque a gente quer saber para poder ajudar o Spinoza. Então, em alguns momentos da narrativa, a gente tem essa sensação de que a gente é um detetive, né? E a narrativa é feita dessa forma para a gente ter esse olhar de detetive e não de leitor, né? Bom, e nas duas obras a gente tem um crime que é presenciado, né? No nosso caso em específico, da Janela e Copacabana, a gente tem Serena, que está no quarto dela de vestir, porque as pessoas muito chiques da Zona Sul têm quartos de vestir, tem quarto para dormir e quarto de se vestir. E ela está dentro do quarto dela de se vestir, escolhendo um vestido para poder ir numa dessas cerimônias pomposas com o marido, porque o marido é um ministro da economia, ou seja, gente de alto escalão do governo federal, e eles vão para algum evento muito importante, e a função dela é escolher um vestido muito bonito para poder se apresentar nesse evento, e é quando ela presencia aquilo que ela acredita ser um assassinato, mas que a polícia acredita que é um suicídio. Então, no momento que ela olha pela janela e que ela percebe uma bolsa voando e depois um ser humano caindo, e que ela acha que aquilo é um assassinato, mas a polícia acha que é um suicídio, a gente percebe que a janela, que é um objeto inanimado, ela passa a ser um objeto animado. E tem até uma figura de linguagem que fala sobre isso, que é personificação, que é quando a gente dá vida àquilo que não tem vida. Então, as janelas passam a olhar. A janela passa a ter um papel central, né, de objeto a observador. Então, a gente tem uma janela em Copacabana, que é uma personificação de Serena, que é uma observadora em Copacabana, que presencia um crime. E ela acredita que ela será a próxima vítima.
e o desespero dela todo, né, é justamente por acreditar que ela pode ser a próxima vítima, porque na cabeça dela, a pessoa que estava lá, o suposto homem de boné que estava lá e que jogou a outra pessoa pela janela, viu que ela estava vendo da outra janela e sabe que ela mora lá, então ela colocou na cabeça dela que ela vai ser a próxima vítima desse assassino, que é descrito como um homem de boné. Então, quando ela está escolhendo esse vestido para ir a uma festa, ela percebe essa movimentação do outro lado da rua, dessa mulher que gesticula, né, que parecia ser uma briga, e logo depois disso o corpo cai, né? Mas antes desse corpo, anteriormente à caída desse corpo, cai uma bolsa, né? E aí ela acredita que ela está vendo um assassinato. Bom, e aí, no filme parece uma coisa muito parecida, mas que eu não vou contar, inclusive eu vou pular esse pedacinho aqui que fala do filme, porque eu tenho certeza que vocês vão ver esse filme, porque já que ele foi inspirado nele, é bom. Mas, e aí a gente está falando de uma mulher que está dizendo que foi um assassinato, enquanto a polícia diz, não, foi um suicídio. E quando é que a gente tem certeza que a polícia, que Espinosa, acha que foi um suicídio? Peraí, alguém colocou alguma coisa aqui no chat. Qual é o nome do filme? Janela Indiscreta. Tem até aqui no material, Flor. Nesse material que eu vou mandar para vocês, que eu estou apresentando aqui, tem o nome do filme. Como é que a gente sabe, dentro da obra, que o Spinoza está desconfiando, né? Que é tudo uma loucura da cabeça dela? Nessa página aqui, ó, na página 201, lá quase no finalzinho do livro. Você não viu o homem tirar a Roseta pela janela. Você não tem certeza o quanto eles estarem discutindo ou brigando. Você não sabe quem jogou a bolsa. Você não tem certeza quanto ter sido vista pelo assassino. Você só tem certeza de ter visto uma mulher caindo. E mesmo assim, não sabe se ela caiu, se ela se atirou ou se foi jogada. E aí, a partir desse momento, quando o Spinoza fala isso, a própria personagem, a própria Serena começa a duvidar da sanidade dela. Porque o questionamento que ele faz é um questionamento muito forte, mas o questionamento que esse detetive está fazendo é no lugar de detetive. Então, até então, ela não estava prestando muita atenção de que a função dele é duvidar. Mas a partir do momento que o próprio marido dela começa a duvidar também da sanidade da esposa, aí ela começa a perceber que, peraí, se o detetive está desconfiando é uma coisa, essa é a função dele. Agora, se o meu próprio marido acha que o que eu vi não foi o que eu vi, então significa que o problema sou eu. Então eu tenho que desconfiar da minha própria sanidade. E quando é que a gente percebe dessa desconfiança da personagem dentro do livro? No trecho na página 203, né? Quando o marido dela, né, começa a desconfiar de que ela está com essa ordem psíquica, e aí um narrador coloca como leitura para a gente. Já era noite, pelo segundo dia consecutivo. Ao chegar em casa, Guilherme Rhodes encontrou Serena no quarto de vestir, sentada na cadeira giratória, com a luz apagada, olhando para o prédio em frente. O que até então pensara em ser uma coisa passageira se transformava em comportamento repetitivo, se transformara em comportamento repetitivo que ocupava quase todo o tempo que ela estava em casa. Não entendia de psicologia nem de psiquiatria ou coisas desse tipo, mas sabia que era um comportamento compulsivo. E por conta desse medo dela de ser a próxima vítima, ela realmente assumiu, a personagem assumiu um tratamento, né, uma visão, um comportamento e atitudes compulsivas. Então, a vida dela, a partir do momento em que aquela menina caiu, ou se suicidou, ou tacaram ela do prédio da frente, aconteceu, a vida de Serena não era mais a vida de Serena. A vida de Serena era falar com o Spinoza, dormir com o Spinoza, porque aí eu já dando spoiler, girar em torno desse assunto, ir à delegacia, alugar o apartamento para entender o porquê que aquilo aconteceu e colocar na cabeça dela que se ela tivesse naquele apartamento, o assassino fosse matá-la, no apartamento dela, ela ia saber. Então, ela começou a se tornar uma pessoa compulsiva. Ela começou realmente a ter um comportamento que a psiquiatria chamaria de transtorno obsessivo-compulsivo, que a gente chama de TOC. Porque as pessoas têm mania de achar que TOC é só de organização, de limpeza, não.
qualquer comportamento que é considerado obsessivo, compulsivo e que você não consegue parar, a gente denomina como toque. E tudo isso aconteceu por conta do suicídio ou do assassinato dessa menina do apartamento da frente, da janela da frente, e também só aconteceu porque ela acreditava cegamente que ela seria a próxima vítima, né? Porque se ela não tivesse certeza de que o assassino ou a pessoa que estava conversando com ela, com a vítima, a viu, né? Ela não estaria com tanto medo assim. Porque aí ela ia falar assim, eu precisei de um assassinato, mas o assassino não me viu, então vida que segue. Mas na cabeça dela, ela tinha certeza absoluta que ela tinha sido vista. E aí é nesse momento que a gente percebe que tanto o marido quanto o delegado acreditam cegamente que ela está variando, vamos dizer assim, que ela não tem certeza de nada. E que todo aquele comportamento dela compulsivo não se justifica. Bom, a gente vai saber se esse comportamento se justifica no final do livro, e aí não vou dizer o porquê, mas quem já leu o livro vai entender. Se justifica, ela seria a próxima vítima. Se não há justificativa e ela está ficando louca, ela continua viva no final do livro e vida que segue. O problema é que, durante a narrativa, nesse enredo, as duas personagens, tanto essa Serena, do nosso livro, quanto o Jeff, do filme, né, que é o fotógrafo que visualiza o assassinato, eles conseguem convencer quem está ao redor deles de que houve um assassinato em um primeiro momento. E depois, por conta do comportamento obsessivo e compulsivo deles, é que as pessoas passam a desacreditar nisso. Então, a partir do momento em que Serena aluga um apartamento e que Spinoza fala, meu Deus, por que você alugou o apartamento da falecida? Nossa, isso já passou daquilo que era considerado natural. E é a partir desse momento que ele começa a achar que ela está com algum problema na cabeça, psicológico, psiquiátrico, e que ela precisa se tratar, né? Então, assim, todo mundo, tanto no livro quanto no filme, está do lado das testemunhas, até que essas testemunhas comecem a se comportar fora do normal. E que foi o que aconteceu, tanto com Serena e quanto Jeff no livro, no filme que vocês verão. E aí, esses dois personagens, eles insistem em provar o assassinato das mulheres. Então, Serena, ela faz de tudo para poder provar, dentro da narrativa, de que houve sim um assassinato, né? E aí a gente sabe que ela tem quase certeza absoluta, mas que as pessoas fazem de tudo para que ela se desacredite, lá na página 205, 206, quando ela tem aquele diálogo fatídico com o marido, que está aqui na folhinha 3. Guilherme esperou a mulher encontrar o lugar onde queria ficar, porque ela estava muito nervosa, agitada. Sentou-se na poltrona ao lado, próximo bastante para ele esticar o braço e tocar na mão da esposa. Serena encolheu o braço como se estivesse levando um choque. O que está acontecendo? Perguntou ele. Está acontecendo que me sinto como se estivesse ficando louca. Por que você diz isso? Porque eu mesma já não sei mais em que acreditar. De tanto vocês me fazerem perguntas, já não sei mais o que de fato aconteceu. Então, quem é que fazia essas perguntas? Quem é que ficava questionando o raciocínio, né, dela o tempo inteiro? Spinoza, no papel de delegado, e o marido, Guilherme Rhodes, no papel de marido. E o questionamento era tão absurdo, né, tão enfático, que por diversas vezes na obra ela se sente como se ela tivesse sido, não fosse uma testemunha, e sim como se ela estivesse sendo acusada. E aí a gente consegue perceber que Serena se sente ligada à morta. Ela não sabe explicar o porquê, mas ela se sente ligada a ela, porque na cabeça dela, a ligação delas era tão profunda que essa ligação se justificaria se ela fosse a próxima vítima, né? Então, se ela for a próxima vítima, essa ligação se justifica. É uma chamando a outra, né? Agora, se não se justifica, Serena segue viva e Spinoza tem um trabalho que é descobrir o assassino dessa menina, dos 3 policiais e da outra amante, né? Porque só uma das amantes sobrevive. E essa amante fica fugindo o tempo inteiro para não ser morta pelo suposto assassino que está à procura dela.
Então, o enredo gira em torno disso, menina. Gira em torno dessa mulher que acredita que vai ser assassinada em algum momento. Gira em torno da amante, que acredita que vai ser morta, porque as outras duas amantes dos outros 3 policiais foram mortas, e ela era a última amante viva. E é um romance policial que a gente costuma dizer que é de literatura de massa, porque ele é muito simples, embora envolva o papel do detetive, e que a gente se coloque nesse papel o tempo inteiro, é um romance que consegue ser lido facilmente por um público bem amplo. E aí, o que a gente vai fazer na próxima aula? A gente vai falar do enredo, só que agora vocês já sabem a história, não contei o final, mas aí a gente vai falar de uma forma mais aprofundada. E a gente vai falar sobre psicanálise, literatura, teoria literária, vamos começar a falar sobre filosofia, e aí o negócio vai ficar um pouquinho mais profundo. Vamos lá, minhas musas. Agora eu quero que vocês tirem as dúvidas. Podem abrir o microfone ou colocar no chat. Estou gostando muito de ver as redações de vocês. Eu vou mandar aula para vocês darem uma olhada. Eu quero que vocês olhem, revejam os 5 primeiros minutos, porque é a parte que eu falo da correção que eu fiz, e nessa parte a gente tinha uns 3 ou 4 alunos que ainda não estavam na aula. Então, quando eu mandar para vocês a aula gravada, dá uma olhada nesses 5 primeiros minutos que eu falo sobre a redação. Vamos lá, minhas musas? Eu tenho umas dúvidas, não em relação à aula de hoje, eu entendi bem as coisas que você falou e tal. Na verdade, os comentários que eu queria fazer vai contar o final, aí eu estou esperando aí você dar esse tempinho para a galera ler, depois eu pergunto. Mas se você quiser, você pode até me perguntar isso no privado. Tá bom. Depois eu te porque senão você esquece as dúvidas. Eu tenho dúvida em relação a, na hora de escrever a redação, eu sempre preciso, para a redação da UERJ, citar o livro na redação? Não necessariamente, mas se você... Mas eles não vão me tirar ponto por causa disso, não? Não vão te tirar ponto, mas também você ganha ponto se você ganha ponto extra, se além de citar, você fizer comparação entre a realidade vivida dentro do livro e fora do livro. Porque, por exemplo, o tema que eu passei para vocês sobre leitura, eu passei porque o detetive Spinoza, ele é um leitor. Então, se eles passassem esse tema lá, você poderia fazer uma comparação entre o detetive e o hábito de leitura dos brasileiros aqui fora e fazer uma comparação. E aí, se você fosse fazer essa comparação, é óbvio que você iria usar o livro. Mas não significa que o fato de você não usar o livro, não usar o nome do livro ou usar algum exemplo dentro do livro, que você vai perder ponto por conta disso, não. Então até porque o ano passado eu me lembro que a gente deu nota 20, né? Que na verdade não era 20, era 10, para 5 alunos que não citaram o livro. O 1984, tá? Fica despreocupada. Era mais isso mesmo, obrigada. E o resto dos spoilers você fala comigo no privado. Vamos lá, meninas, mais alguma dúvida? Paty, você vai ter alguma aula que você vai falar sobre as diferenças da redação da UERJ e do Enem? Sim. E eu comecei a aula de hoje, Rebeca, falando justamente sobre isso. Por isso que eu disse que era para vocês pegarem aqueles 5 minutinhos primeiro, quem chegou atrasado, e rever, para poder saber, porque eu falo sobre a diferença da redação da UERJ e do Enem, mas sim, eu vou ter uma aula falando sobre isso. Tem algumas coisas na estrutura da redação da UERJ que eu fico meio perdida. E é justamente isso que eu falei no iníciozinho dessa aula. Mas sim, eu vou ter uma aula, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Eu estou esperando vocês completarem a 4ª redação, porque se até a 4ª redação vocês continuarem com a estrutura tipo Enem, 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 aí a gente vai ter que parar a aula de literatura para ter uma aula só específica sobre isso. Tá bom? Paty, quando vai ser a sua aula de tirar dúvidas, porque você falou no grupo? A gente tem 4 aulas, uma aula de dúvida, 4 aulas, uma aula de dúvida. Então, semana que vem, a gente vai ter, na quarta-feira, a aula normal com a Vanessa, e aí, na mesma semana, a gente vai ter uma outra aula para poder tirar a aula de dúvida, tá? Então, vai ser na próxima semana. Porque, assim, eu já dei 2, e ela vai dar a segunda dela. 4 aulas, um mês, uma aula de dúvida. E aí, a gente tem que combinar lá no grupo, gente, quando que vai ser essa aula de dúvida, tá? Porque ela vai ser a cada 15 dias, mas ela tem que ter um horáriozinho fixo para ela, tá bom? Vamos lá, minhas musas. Mas se a dúvida for pequena, você pode tirar também pelo WhatsApp, tá, Flor? Mas se for uma dúvida que você acha que vai ser boa para todo mundo, guarda para a gente falar na próxima aula. Vamos lá, meninas. Alguém tem mais alguma dúvida? Não?
Dominique, Rebeca, Maria Isabel, Lu, Cíntia, Bia Navegante, Ana Bia. Todo mundo sem dúvidas? Maria Isabel, tudo tranquilinho? Então, assim que eu converter o vídeo, eu mando o vídeo para vocês, mando a aula, mando o tema. Estou muito feliz com as redações que vocês me mandaram. Quem não conseguiu me entregar a redação dessa semana, pode me entregar atrasado, só não esquece de entregar, tá bom? Então, se está tudo tranquilinho, minhas flores, vocês podem se deslogar. Beijo. Aula ótima, como sempre. Obrigada.